Boa noite a todos, boa noite a todas, Dobro večer, svima. Hoje nós estamos aqui para mais um Sastanak, o primeiro de 2025, para contar para vocês um pouco do que foi o 8º encontro da diáspora croata da América do Sul, né, que foi um encontro realizado em março desse ano, no finalzinho de março, e contou com o apoio do Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, que nós conhecemos como URED. Também teve o apoio da Embaixada da República da Croácia, de também uma instituição chamada Croácia Cheia de Vida, né, por um evento que ocorreu durante o 8º encontro, que foi um evento sobre turismo, né, e ele foi organizado pelas associações croatas do Brasil, que é a Croácia Sacra Paulistana, Sociedade Amigos da Dalmácia e a Câmara do Comércio Brasil-Croácia. E teve a participação também do Savjet, que também é um conselho de croatas para croatas residentes fora da Croácia. Então, aqui eu vou contar um pouquinho, só bem rapidamente, que esse é um encontro que acontece desde 2015 e começou no Peru. Então, todas as associações croatas, de descendentes de croatas, elas se reúnem anualmente para discutir vários problemas, né, e também buscar as suas soluções, para apresentar projetos exitosos, né, e a finalidade é como, né, a gente consegue difundir, manter, preservar e divulgar a cultura croata e a nossa identidade croata nos países, né, onde possuem imigrantes croatas e fora da Croácia. Então, esse encontro começou em 2015, houveram vários, até teve uma interrupção, obviamente, durante a pandemia, e teve agora, recentemente, o encontro em São Paulo. Os objetivos desses encontros são reunir os gestores das associações croatas latino-americanas para compartilhar experiências na difusão e manutenção da identidade cultural croata, e estreitar laços culturais e comerciais entre as comunidades croatas desses países e a Croácia. Por isso que, logo na abertura, a participação de autoridades croatas foi massiva e foi bastante importante, inclusive com a presença em vídeo, né, que ele encaminhou em vídeo, de um depoimento, de até um encorajamento para o evento, né, do presidente da República da Croácia, o senhor Zoran Milanović. Teve também um vídeo, a presença do deputado brasileiro André Figueiredo, que faz parte de uma comissão parlamentar do Congresso Brasileiro, que trata de assuntos sobre a Croácia. Olha só, interessante, né? Então, ele também participou dessa abertura em forma de vídeo, e presencialmente nós tivemos a presença do senhor Dario Magdić, que é o representante do URED, né, que foi o maior patrocinador do evento, do senhor Mijo Marić, que é representante da Matica Iseljenika Hrvatska, que é também uma associação muito antiga e que trata muito dos croatas imigrantes, do senhor Franjo Tokić, que era o ministro do Ministério da Demografia e Imigração, que é um ministério recém-criado, inclusive, ele esteve presente no nosso evento, e também tivemos a fala do embaixador Ranko Vilović, entre outras autoridades brasileiras presentes, também alguns representantes da prefeitura e do governo do estado. Nesse dia que foi feita a abertura no Unibis Cultural, nós também tivemos apresentações culturais, né, do Coral da Croácia Sacra Paulistana, que foi regido, inclusive, por uma associada da SADA, que é a nossa querida Sturbilic, e também uma recital de piano com a peça Magarac, de Milko Kelemen, feita pelo Yuri Ber, que também é associado da SADA. O grupo folclórico de Antofagasta também esteve presente e apresentou uma dança muito
vibrante também do Chile, com roupas, né, trajes típicos muito bonitos. O grupo folclórico Yadran também participou, e também com uma apresentação nova, né, surpreendeu a todos os presentes, e o Júnior vai falar um pouquinho a respeito disso, e o grupo folclórico do Rogar Croata de Montevideo, que não só dançou, como também cantou e apresentou músicas com instrumentos, também tamburica, foi muito bonita a abertura, e teve o coquetel. No painel cultural, teve uma apresentação das associações croatas da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, Bolívia, e representações também de missões religiosas croatas da América do Sul. Foi bastante interessante essas apresentações, porque a gente viu que, mesmo nos outros países, as atividades, né, que tanto a SADA quanto a Croácia Sacra realizam, elas também acontecem quase da mesma forma nesses outros países. Então, eles promovem almoços croatas, eles promovem o folclore. Alguns países têm muitas associações, né? Também tem um maior número de imigrantes, como, por exemplo, na Argentina, no Chile. Então, eles têm a organização das associações deles é muito forte e tem muita gente participando, né? Mas, mesmo assim, eles ainda encontram algumas barreiras, algumas dificuldades, como principalmente a renovação dos quadros na gestão dessas associações, né? Por isso que a temática do evento foi em busca de vencer os novos desafios, né? Como atrair mais pessoas que se interessem pela questão da gestão dessas associações e como levar adiante essa questão da preservação da identidade croata nos países, né? Também as apresentações, houveram apresentações das associações croatas do Brasil. Então, a Croácia Sacra apresentou justamente essa problemática, né, de nós somos um país grande, nós somos uma comunidade relativamente pequena em comparação aos outros países, e como que a gente vence essa barreira, inclusive, do idioma, né, e como buscar as informações e como traduzi-las, essa informação de uma forma interessante para a nossa comunidade, mas não só para a nossa comunidade, também como para o Brasil. Também a SADA apresentou, eu apresentei, a questão da gestão do conhecimento, né, que a gente está realizando uma sistematização do conhecimento que é produzido não só dentro das associações, né, como, por exemplo, na Sociedade de Amigos da Dalmácia, mas pela comunidade como um todo, né. Então, nós fazemos... estamos começando essa sistematização e já tem rendido alguns frutos, né? Por exemplo, a nossa exposição, ela só foi possível porque nós conseguimos reunir a documentação de projetos que já existiam dentro da SADA, como, por exemplo, o projeto Memória Dálmata. Então, eu contei um pouquinho dessas histórias desses projetos e do que a gente realiza na SADA. Teve participação também da Gisele Horvatic, na associação, né, representando a associação recém-criada, né, Associação de Croatas do Paraná, que nós estamos muito felizes porque a comunidade croata do Brasil está crescendo, está se fortalecendo com essas associações novas, né, que estão surgindo. Também convidamos a Associação Agrária de Entre Rios, que participou, que é uma associação formada por croatas, né, que vieram no século passado, em meados do século passado também, mas que são suábios do Danúbio, e tem uma identidade alemã muito forte, e agora eles estão em busca do resgate dessa identidade croata também. Então, eles participaram do evento, e a ASBRAP, como uma associação brasileira de pesquisadores de história e genealogia, que tem ajudado, né, através do senhor Renato de Luca também, tem ajudado muitas pessoas, descendentes de croatas, a pesquisarem sobre os seus parentes, inclusive ajudando em processos de cidadania, né? E finalizando essa noite, foi feito um jantar de boas-vindas na pizzaria Quintal do Brás. Aí vocês podem perguntar, mas pizza é típico, né, uma comida típica, como é que a gente chegou nessa decisão? Bom,
Os italianos que me perdoem, mas as pizzas melhores que existem no mundo são do Brasil e são feitas em São Paulo, né? Então, nada melhor de a gente apresentar a nossa culinária imigrante para pessoas que são descendentes de imigrantes, né? Então, foi um sucesso essa noite, e pedimos desculpas, inclusive para as pessoas, né, que não conseguiram participar, porque o espaço não comportava, né, a quantidade de pessoas que a gente estava planejando, e foi muito interessante. Esperamos que no próximo evento a gente consiga abarcar mais pessoas também que possam participar. O painel econômico também foi muito interessante. Eu acho que a divisão, né, de temas em painel cultural e econômico facilitou muito a troca de ideias e as conversas, inclusive durante os cafés, né? Então, nesse dia do painel econômico, estiveram presentes as câmaras do comércio da Colômbia, do Paraguai, Argentina, universidades públicas da Croácia e particulares também tiveram a sua participação, com uma apresentação importante da Universidade de Zagreb, em destaque. A nossa Câmara do Comércio apresentou a Viagem Ancestral, que é um projeto desenvolvido pela Sônia Keller, e que é um projeto muito interessante, que está disponível no Instagram, mas também tem outros passos que vão aparecendo ao longo do projeto dela, que ela explicou nesse dia da apresentação, e foi muito interessante. Tivemos também a apresentação do turismo religioso, que é feito pelo Miroslav Correia Deur, que é o irmão do Tomislav, da Croácia Sacra Paulistana, mas que, na verdade, ele realiza esse turismo religioso pela empresa de turismo dele, né, não pela Croácia Sacra. Então, a gente abriu esse espaço para ele divulgar também o trabalho que ele desenvolve, e foi bem interessante. O jantar de encerramento foi no Hotel Tivoli, com a apresentação de ritmistas e passistas da Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé, e aí a gente pôde ver que essa mistura, né, que no Brasil tem, né, de tantos povos, assim, realmente é contagiante, porque, no final, croatas e latino-americanos, todos eles caíram no samba junto com todo mundo, né? Então, foi uma festa incrível. Aí, no último dia, que foi o encerramento, foi uma visita às associações com um city tour também, né? Então, todos os membros das associações visitaram a Croácia Sacra Paulistana, né, que também apresentou, nesse momento, um pequeno histórico da formação mesmo da Croácia Sacra, né, em todas as etapas, desde a sua fundação até os dias de hoje, né, e teve um pequeno brunch que recebeu esse grupo. Depois eles fizeram um city tour, né, passando pelos principais pontos turísticos de São Paulo, como, por exemplo, até o Museu do Ipiranga, né, e depois fizeram uma visita assada, né, onde eles foram também recebidos por um coquetel, e também o grupo Yadran fez uma pequena apresentação para eles, e depois, no final, todo mundo dançou junto, e ali eles puderam também observar, né, ver a nossa exposição, ver os trabalhos que nós temos desenvolvidos, né, desenvolvido ao longo desses anos todos, e o que as pessoas falaram desse encontro, que foi um encontro que foi um pouco diferente dos demais, me parece, que foi um grande encontro, onde os temas foram muito bem organizados, onde eles foram muito bem recebidos e acolhidos nas associações, eles se sentiram realmente em casa, né? Isso foi bastante significativo e importante receber esse retorno, não só dos latino-americanos, né, enquanto associações, eles visitaram as nossas associações e perceberam que existem pontos de contato, né, similaridades de atividades, e também os croatas, né, que vieram na delegação das autoridades croatas, ficaram muito bem impressionados do trabalho que as nossas associações croatas têm desenvolvido aqui no Brasil. E quais são os resultados, né, que a gente
obteve, assim, isso de uma maneira muito preliminar, a gente ainda está fazendo pesquisa a respeito, né, com as pessoas que participaram, com os participantes, nós temos ainda algumas questões que a gente está fazendo, essa aqui não é uma avaliação, é apenas um resultado preliminar, né, do que esse evento impactou, né, para a comunidade croata do Brasil e das outras. Então, o que a gente percebeu foi uma maior integração e intercâmbio entre as associações de imigrante e instituições croatas. Eu fiz uma breve pesquisa na internet, inclusive, e eu acho que o encontro que teve mais conteúdo produzido, né, na internet e para pesquisa realmente foi esse. Então, eu acho que foi uma evolução ao longo do tempo, e esperamos que continue essa evolução, né, na divulgação desses encontros, na presença maior da comunidade nesses encontros, né? Não apenas os gestores, mas também a comunidade, apresentando projetos, apresentando ideias, né? De como a gente pode manter a nossa união e como a gente pode fortalecer cada vez mais as comunidades croatas nos países, né? O estreitamento dos laços entre as comunidades e a Croácia, isso é fundamental. Então, se o objetivo era esse do evento, o objetivo foi plenamente alcançado, e esse evento inspirou, eu acho que todos a buscar as soluções para os novos desafios, né? E a gente viu, né, como muitas vezes a gente acha que a gente é uma comunidade pequena, que a gente muitas vezes teve dúvida, né, durante o processo de organização que durou 1 ano, né, será que a gente vai conseguir levar esse evento, né, tão grandioso ao final? Então a gente viu que sim, né, que a gente percebeu que esse ditado brasileiro que a gente conhece muito bem, que a união faz a força, foi muito importante, porque a participação das associações croatas de uma forma sinérgica, né, e de uma forma coletiva, né, foi fundamental para o sucesso do evento. Então, eu acho que nesse momento, realmente, com a Câmara do Comércio, que contribuiu muito com a questão da logística, com uma questão da própria secretaria do evento, eu acho que contribuiu bastante para que esse evento acontecesse, né? A associação, a Croácia Sacra Paulistana, o Savjet e a SADA são associações culturais, né? E eu acho que precisava realmente desse apoio e desse alavancar, né, que a própria Câmara do Comércio trouxe para todos nós. Então, hoje era basicamente isso que eu ia apresentar para vocês, mas temos outros convidados que vão falar, por isso que eu falei um pouco mais rápido, tá? Então, nós vamos dar espaço agora para os outros convidados, né, da SADA, né, que fazem parte do corpo gestor da SADA e que também participaram no evento. Muito obrigada. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. E aí a gente pode conversar depois, se vocês tiverem alguma dúvida, aí a gente pode deixar as dúvidas para o final. Tudo bem? Então, acho que agora o próximo seria o Boris. O Boris está aí, já está pronto para dar o seu relato sobre o evento. Oi, pessoal, dobar večer. Todos me veem, me ouvem por aqui? Sim? Sim? Não? Tudo certinho. Sim. Legal, gente. Bom, eu acho que minha participação no evento, né, eu acho que ocorreu por duas óticas, né? Uma como um colaborador, né, ativo da SADA, né, que busquei ali, né, durante um período ali, entender oportunidades, fazer o networking, promover trocas mesmo, para que a gente tenha para trazer melhorias, né, para a SADA, inovações, né, atividades diferenciadas. E também eu fui também pela ótica de jornalista e consumidor, né, fazendo o papel de trazer o que é o evento, o que é a comunidade croata, para outras pessoas que passaram a conhecer a Croácia recentemente, né, com o portal Coisas da Croácia. E aí, falando pelo primeiro ponto, eu entendo que foi muito rico e eu acho que esses encontros deveriam acontecer mais vezes, porque foi muito gratificante ver que as associações elas têm dores similares, têm soluções por caminhos diferenciados, né? Como, por exemplo, a Associação do Peru, que investiu em um approach mais marqueteiro para a associação que eles têm, né? E trouxe esse
essa propaganda, né, como exemplo para a gente, né, e, e também ampliar o nosso network, que eu acho que pode possibilitar a troca, né, e a nossa presença junto em outros fóruns e discussões sobre a comunidade croata. Então, também, como membro colaborador da associação, eu passei a participar e ser impactado, pelo menos nas redes sociais, pelos projetos similares que acontecem nessas outras associações. E isso é muito rico, né? Eu acho que fortalece também, né, o nosso trabalho, né, dá mais subsídios, né? E, enfim, eu acredito que principalmente o Júnior, né, que fala do âmbito cultural, teve um network aí, também pode, né, gerar uma troca nesse sentido, mas acho que todo mundo que colabora com a associação, tanto da SATA, Sacra ou Bracro, teve essa oportunidade, eu acho que foi muito válido. Espero, né, eu acredito que a gente, no próximo evento, mesmo sendo fora daqui do Brasil, acho que a gente vai ter uma presença mais qualificada, mais abrangente, né, nesse evento, porque nos primeiros eu não senti que foi a mesma coisa, né, tirando de Montevidéu, né, eu acho que a gente começou a participar e se envolver mais, acho que foi no evento passado, né, eu não participei, mas é a percepção que eu tenho, meus colegas podem me confirmar se eu estou certo ou errado, mas eu acho que como colaborador da SADA, meu sentimento é esse, e como jornalista, eu tive um acesso muito pulverizado de ações diferenciadas para se promover a cultura croata, né? E aí fica aí a minha percepção de que a gente teve diversas palestras, diversas ativações, mas o desafio que a Kátia trouxe na narrativa dela, eu acho que ele ainda continua, ele não foi sanado, né? Que é de rejuvenescer a nossa, as pessoas, né? Que estão promovendo a cultura croata, né? Nos seus ambientes, né? Então dá para perceber que em outras comunidades tem uma pessoa que não é jovem, né? Tinha essa temática aí, né? Proposta, né? Para a gente trazer os jovens, né? E enfim. Enfim, então eu acredito que esse desafio persiste, ele continua, né? Ele não foi sanado, né? Mas, enfim, eu acho que, num geralzão, a gente está fortalecido e tem aí um caminho bacana para continuar a propagar a Croácia, os nossos costumes, nossa cultura, que é muito rica, gastronomia e tudo mais. Enfim, é isso. Obrigada, E Boris. também aproveito também, né, para compartilhar o link, né, da cobertura que a gente fez do evento, né, vou colocar aqui no chat, quem quiser acessar e ler depois, né, a gente separou por dias, né, o que aconteceu, né, e tem ainda alguns insights das apresentações culturais e as fotos que foram tiradas no evento também, todas no mesmo ambiente para facilitar. Obrigada, Boris. Eu acho que esse link é importante, eu acho que, né, você pode colocar novamente, né, na comunidade croata, né, porque até entraram novos membros, né, eu acho que é importante divulgar isso, né. Inclusive, a gente estava, o comitê organizador estava querendo fazer realmente esse trabalho que você fez. Então, a gente vai até conversar para linkar no site, né, da diáspora, e aí a gente, para continuar, para dar um senso de continuidade nisso, né? Porque foi um evento muito grande e foram muitas trocas, foi um evento muito, muito importante para a nossa comunidade. Mário Júnior, apostos, para dar o seu relato? Prontinho, todos me ouvindo bem? Todos Sim. ouvindo? Dobravete, boa noite, satisfação, né? Obrigado pelo convite, Kátia, né? E já começando, né? Um convite, assim, tão importante que você fez para mim lá no fim de 2023, né? Para tentar apresentar o Eros só na Vieta, na abertura, né? Foi um desafio gigantesco, que o Grupo IADA, assim como todas as associações, né? O Grupo IADA também vem sofrendo um pouquinho com perda de membros, né? O pessoal vai querendo, vai tendo as suas vidas particulares tomando outros rumos, né? E eu falei, meu Deus, Cátia, você quer que apresenta a maior ópera, né? Que a gente já tinha apresentado há coisa de 15 anos atrás, né? Foi tirado pela Maria Tereza Marinovich, né?
e fez todo um trabalho de quase um ano de ensaios com essa ópera, e a gente teve que retomar isso aí. Mas eu pego os desafios, tento levar da melhor forma possível. Retomamos aí com alguns ex-membros do Grupo Adra e aí também com novos participantes que também se interessaram pelo projeto, né? E numa batalha bem grande para retomar todo esse pessoal aí, começamos com os ensaios lá para fim de setembro, começo de outubro, e tivemos 6 meses de correria, né? Ensinar, muita gente nem sabia, tivemos que mostrar os passos bem do comecinho mesmo, né? E fizemos uma apresentação, assim, foi histórica, né? Para o Grupo Iado. Eu que 57 anos fiz a semana retrasada, né? Entrei com 15 anos, quase 40, 42 anos já de Grupo Iado, né? Eu coloco como uma das mais históricas que o Grupo Iado tenha se apresentado ao longo dessa minha carreira aqui com o grupo, né? Quem assistiu, acho que gostou bastante, né? O Grupo Iado, né? Para quem não conhece, né? O grupo de danças folclóricas croatas, né? Fazendo parte da Sociedade Amiga da Dalmácia, né? E a gente sempre vem ao longo dos anos mostrando em diversas feiras culturais, em apresentações que convidam a gente para apresentar, né? E a gente sempre tem números que Volga e Amador Sema ensinaram ao longo dos anos, né? Desde 1959, formando na formação do grupo, um pouquinho antes, de forma ainda mais amadora ainda, com a Consuleza, né? Consuleza, é isso? Embaixatriz. A Consuleza, né? Acho que era embaixatriz. Embaixatriz, né, que ensaiava nos quintais das casas dos moradores ali que ajudaram depois a construir a Sada, né, ali na Tobias Barreto, ali em volta da Tobias Barreto, né, e a gente vai mantendo ao longo dos anos aí, né, e aí a maioria das apresentações grupeadas, diferente de muitos grupos de danças profissionais croatas, né, a gente faz adaptações, né? Não chega a ser exatamente a risca como deveria ser, ou como é uma dança croata de uma certa região. Então, tem uma que é uma adaptação completa, a gente chama, né, carinhosamente de roda, né? O Severny Herbaski, que é uma adaptação que Volga Amador Sema ensinou para a gente, que é um popurrí de vários passos, de várias danças, de várias regiões do norte da Croácia, né? Nenhum grupo lá dança. Eles dançam uma dança específica de Posavina, de Zagore, né, entendeu? A gente colocou, né, de Slavônia, ela colocou em uma dança só todos esses passos para mostrar aqui no Brasil, né? E a gente mantém até hoje, né? É uma dança que é um símbolo para a gente e sempre vai ser, né? Enquanto eu estiver e passar para os novos que vierem e quiserem tocar o grupo, essa aí, eu falo, essa não pode sair nunca do repertório, né? E agora, o desafio de fazer o Aero, né, novamente, após 15 anos, né, teve todo esse estudo, reestudo, eu mesmo relembrar passos e buscar os trajes lá que tínhamos, né, na sociedade, ver como ele estava, as condições dele, graças a Deus estavam todos em condições excelentes, né, e ainda fizemos uma adaptação, né, com a música em ópera mesmo, além da dança, apresentamos uma pequena encenaçãozinha do que seria a história da dança, né, a questão da filha do senhor rico da cidade, né, em, esqueci agora a cidade. Desculpa, gente. É? É a filha que foge com um rapaz malandro que chega lá, né? E tomam todo o dinheiro desse senhor rico, e ele fica em desespero. Fizemos toda uma encenação, né? E eu com o traje original que temos na sociedade, né? Assim que eu entro no traje, eu ouço da plateia alguém berrar lá: Ô, Ero! Ô, Ero! E já ele ficou assistindo de pé ali. Quer dizer, alguém que conhece bem sobre a dança, né? E assim, fomos aplaudidos muito mesmo, né, com esse desafio todo, né? E foi bem bacana mesmo, né? Agradecer novamente a Kátia por me impor esse desafio, que a gente arrisca e tenta levar com toda a seriedade possível, né? E acho que representamos bem o Grupo Adra, né? E nesse network todo, como o Boris citou bem, a Kátia citou bem, acho que o Milan também vai citar daqui a pouco, né? Eu acho que o Grupo Jadran foi visibilizado de uma vez por todas pelas autoridades croatas, pelo URED. A gente sempre colocava nos nossos projetos do URED, né, apoio para o Grupo Jadran de alguma forma, com trajes, com ajuda de custo de alguma forma, né? Eu mesmo mandei um projeto específico ano passado, né? Fomos agraciados, né?
E espero que agora, nos próximos, eles consigam ver que é um grupo sério, assim como as associações são sérias, né? E a minha impressão que eu tenho de todo o encontro, como a Cátia já falou bem, o Boris falou bem, correu, né? Tudo bem maravilhoso, foi bacana. Eu também fiz parte da comissão organizadora por um ano, reuniões intermináveis, né? Agora já partindo lá na parte do que foi o trabalho todo, né, Cátia e Boris, sabendo de todo o trabalho que teve. Trabalhei bem nos bastidores também, além com a questão da apresentação dos bastidores, lá ajudando o Tomislav, a Cátia, a Solange, a organizar, né? Recebi o pessoal da escola de samba, fui com eles lá no camarim deles, chamei eles para, na hora que eles tentam se apresentar, o DJ da festa final, no dia da apresentação, a loucura que foi ter que colocar 4 grupos diferentes em 4 camarins que cabiam 4, 5 pessoas, e os grupos, o menor que tinha, acho que era o pessoal da Croácia Sacra, né, com o coral, que tinha 10, era o menor, tinha que colocar num camarim que cabia 4, né? Houve um estressinho ali, mas depois tudo, também todo mundo se ajeitou ali, né? O pessoal, artista também se une ali, se ajusta e vai para fazer a melhor possível da apresentação, né? E assim, foi tudo bem bacana, né? Assim, eu acho que todos que estão aqui, não sei se alguém foi no dia da abertura, foi em algum dos dias dos eventos, né? Então, acho que também devem ter ficado impressionados de toda a organização que teve nesse evento aí, todo esse intercâmbio que com certeza vão conseguir manter para todos aí. Tá certo, gente? É isso. Muito obrigado. Muito bem, Júnior, muito bem. Eu acho que assim, eu não, né, o desafio ele só foi indicado para a pessoa que a gente sabe que ia, né, cumprir, que ia realizar, né? Então essa resiliência sua, essa sua garra, essa sua vontade, né, de que as coisas deem certo, eu acho que deram muito certo. Isso daí tem muito a ver com a identidade croata, viu, gente? É encarar os desafios e seguir em frente, né? Que a gente consegue. Milan, você pode agora dar o seu relato também? Por favor. Posso. Apesar de muita coisa, ou quase tudo, né, já ter sido falado, acho que você fez uma ótima recapitulação do que aconteceu, esse link que o Boris colocou, né, que seria importante aí, né, colocar nos grupos, nas redes, etc., de novo, né, para compartilhar também, acho que complementa bem também aspectos aí desse evento, que foi um grande evento e que acho que foi um evento que meio que marcou um novo momento, né, uma nova era aí tanto, eu diria, para a nossa comunidade aqui, como para as relações entre a Croácia e as comunidades da América do Sul. Então, foi o primeiro evento que teve realmente uma participação maciça de basicamente todas as instituições que hoje se ocupam, né, das relações entre a Croácia e seus croatas que moram fora da Croácia, né? Então, é um evento que realmente, né, na edição brasileira, ele se transformou, eu diria, né, num evento assim de outro porte, né, de outra importância, né, de outra organização, né, o que tem sido feito em outros países, né, porque como vocês viram, né, ele vai de país em país, ainda não se sabe aonde vai ser, né, mas certamente, né, continua fazendo esse giro, né, e mesmo que supostamente alguns países teriam mais condições porque tem uma comunidade maior, porque tem clubes talvez com mais condições, né, pelo que eu recebi de retorno dos próprios croatas e um pouco menos, mas mesmo assim, né, dos membros de outras comunidades, né, é que realmente no Brasil isso teve um outro porte. Então, acho que isso foi muito positivo, e acho que foi especialmente positivo para a comunidade, né, digamos assim, de certa maneira, como retorno, porque a Croácia finalmente pôde reconhecer, ou talvez a comunidade croata do Brasil finalmente apareceu no mapa de fato, né, no mapa croata e no mapa sul-americano, né, porque até então sabia-se alguma coisa, as pessoas nos últimos tempos ficam mais sabendo, porque tem redes sociais, tem os eventos, tem as coisas todas que são feitas pela SADA e pelas demais
associações, né? Inclusive que, no caso, hoje em dia nós temos 4 no Brasil, e que é um número crescente, que é, talvez, junto com o Paraguai, né, sejam os únicos países onde tiver um crescimento da comunidade, né? Então, nós temos a Croácia Sacra, a SADA, que são as mais antigas, as tradicionais, a Bracro, né, Câmara de Comércio, que também é uma associação, né, e a Associação dos Croatas do Paraná, né, que é liderada pela Gisele Horvatic. Então, nós temos que também oficializou, né, a sua existência. Então, nós temos 4, né, associações no Brasil, que justamente no momento que os demais países têm dificuldade de renovação, né, de expansão, né, de atuação, no Brasil a gente vê um outro momento. Então, acho que isso também foi bem conveniente, né, digamos assim, ter sido justamente no Brasil essa edição, que basicamente foi o último país, entre aspas, né, onde, tirando a Venezuela, que está numa situação específica, né, onde há comunidades croatas, então, meio que encerra esse ciclo, o primeiro ciclo onde cada um dos países se apresentou, né, encerra com o Brasil em grande estilo, como costuma se falar, mas de fato eu acho que foi muito importante para a nossa comunidade, porque os croatas, sejam eles da primeira pátria ou das novas pátrias sul-americanas, puderam conhecer bastante, né, tanto do que foi feito, do que tem sido feito na SADA e nas outras associações, né, mas também foi bom para a comunidade, como já foi colocado aqui, a comunidade perceber que realmente a presença croata na América do Sul é muito grande, né? Quem participou, muitas pessoas se surpreenderam, por mais que nós pesquisadores indicamos, né, que realmente a realidade é essa. É uma coisa ler no livro, né? Uma coisa é ver numa coisa assim, e outra coisa é ver de fato a pessoa ali, né? Apresentando presencialmente, falando da sua realidade, né? E foram muitas apresentações. Foi um evento exaustivo nesse sentido, porque realmente teve muita coisa. Ele também, pela primeira vez, separou as apresentações culturais das econômicas. Eu acho que isso também é um momento muito importante, né? Que a própria Croácia está percebendo, reconhecendo, né, que a atuação, né, nas comunidades também tem um fator econômico, né? Então, se uma pessoa, como é um grande desejo da Croácia, né, vai votar ou vai imigrar na Croácia, ela também tem necessidades, né? Essas necessidades, elas não são da ordem somente cultural, né? Então, elas são de outra natureza. Isso foi muito importante, tanto que vieram representantes de diversas instituições que falaram de vários aspectos, desde a não tributação das aposentadorias, né, dos projetos de recepção de jovens que vão aí estudar na Croácia, das políticas de incentivo para os croatas, cidadãos croatas, no caso, né, cidadãos croatas, independente de origem, possam ir para a Croácia e receber incentivo para abrir algum negócio ou ter uma atuação, né, no mundo do empreendedorismo, né? Então, nós tivemos várias apresentações bastante, assim, diretas, né, e preocupadas em garantir condições para que mais pessoas, eventualmente, né, das comunidades possam se estabelecer na Croácia, de maneira permanente ou temporária, enfim, né? Então, acho que isso também foi bem importante. Teve participação, como a Kátia falou, de vários ministérios, inclusive do novo ministério, né? A partir do ano passado existe, então, o Ministério de Demografia e Imigração. Então, ele acaba cuidando de todas as pessoas que estão na Croácia, pretendem ou já imigraram efetivamente na Croácia, enquanto que o chamado URED, ele cuida de assuntos fora, né? Inclusive, vai ter 2 conjuntos de editais paralelos. Agora vai ter editais para que as pessoas realizem projetos na Croácia, que vai ser atendido, né, pelo próprio ministério, e também vai ter o URED, que vai cuidar dos projetos aqui na diáspora, né? Então, isso foi muito importante. Eu fiquei bem feliz com as apresentações, né? Os culturais também, acho que foram várias apresentações culturais muito boas, especialmente também do Yadran, que eu gostei muito. Realmente foi uma apresentação diferente do que a gente costuma ver, de grupos folclóricos, né? Então, enfim, acho que isso. Inclusive, estou vendo agora que realmente acho que a
a nossa, né, convidada especial, acho que ela entendeu que fosse o encontro às 8 horas, então ela está pedindo agora para entrar. Então nós vamos ter a participação da Gordana, que acho que praticamente todo mundo conhece aqui, que trabalha na embaixada, e ela vai fazer a fala dela. Então, deixa eu... Entrou. Aqui não está aparecendo. Vamos ver se ela entra. Ah, entrou. Dobro večer, Gordana. Dobro večer. Mikrofon. Será? Hoće, neće, to vam je ispod, dolje, lijevo. Ne, još nije. Trebao je biti zadnji gumbić skroz lijevo. Evo ga. Evo. Da. Dobra večer, boa noći. Ja se ispričavam, ja sam imala u svojoj agendi koju mi je dala tajnica da ovo počinje u 20 sati. Oprosti-me. Eu corrigi no momento depois de confirmação, eu coloquei às 19 horas, mas devem ter passado desapercebido. Mil perdões, porque o primeiro convite realmente era às 20 horas. Mas eu agradeço imensamente a sua presença, é muito importante para nós aqui. Nós já falamos um pouco do resumo, nós estamos gravando e depois podemos passar para a senhora assistir, né? Sobre o que nós falamos aqui. E gostaríamos de ouvi-la, né? Qual foram as suas impressões a respeito do evento e da nossa participação no evento? Obrigada. Bem-vinda. Da. Hvala lijepo. Ja sve razumijem na portugalskom. Mislim, pričam ja malo i portugalski, ali ako može biti onako kako smo Katja dogovorili da ja govorim hrvatski, ne znam, hoće Milan ili neko prevoditi. Može? Da. Dakle, prije svega pozdravljam sve prisutne ovdje, organizatore ovog sastanka i sve koji su ovdje nazočni i zahvaljujem se na pozivu i predstavnicima veleposlanstva da sudjeluju u ovom skupu. Então, a Gordana agradece a presença de todo mundo, dos organizadores e do público presente, e também agradece o próprio convite para que a embaixada possa participar deste evento. Također ovom prigodom prenosim i pozdrave veleposlanika Republike Hrvatske u Brazilu, Ranka Vilovića, koji se nažalost eto nije mogao uključiti u ovaj skup, ali sam evo ja tu kao predstavnik veleposlanstva. E aproveita também para passar os cumprimentos do nosso embaixador Ranko Vilović, que nessa ocasião não pôde estar presente, mas que, no caso, tem a Gordana como sua representante. Dakle, mi kao veleposlanstvo mislimo da je ovo vrlo dobra ideja da se nakon 8. sastanka južnoameričke dijaspore koja se po prvi puta okupila upravo u Brazilu, razmotri zajedno, komentira sam skup, njegovi učinci i mogući follow-up. A embaixada considera que esse tipo de evento que está acontecendo após a realização desta 8ª edição que aconteceu no Brasil é muito importante justamente porque ela permite que seja feito balanço, né, que possam ser refletidas e analisadas, né, os efeitos desse evento e também fazer acompanhamento, né, posterior, né, ao próprio evento. Sad sam propustila ovaj dio, nisam čula što ste rekli, ali smatramo da je ovo prilika da se vidi koje su dalje mogućnosti produbljivanja odnosa hrvatske dijaspore i svih zemalja Južne Amerike, tako i Brazila sa domovinom, sa Hrvatskom.
E essa é uma oportunidade. Agora ela disse que ela não teve, infelizmente, a oportunidade de ouvir o que nós acabamos de falar, mas que para a embaixada justamente é uma oportunidade de estreitar e aprofundar, né, as possibilidades de aproximação, né, de um relacionamento entre as comunidades, né, da dijaspora croata e a própria Croácia. Smatramo da je skup bio vrlo uspješan, a tome svjedoči i nazočnost brojnih hrvatskih dužnosnika, počevši predstavnice iz Hrvatskog sabora, zatim iz niza hrvatskih ministarstava i institucija. Consideram também que foi um evento bastante exitoso, justamente pela presença de diferentes representantes, os servidores, né, do governo croata, tanto do parlamento, né, do Sabor, como de diferentes instituições que representam, né, a Croácia em diversas esferas. Smatramo da dodatnu dimenziju baš ovom skupu u Brazilu, ako kompariramo sa ostalim skupovima južnoameričke dijaspore Hrvatske, daje nazočnost brazilskih dužnosnika koji su bili na otvorenju skupa. E uma dimensão especial também em relação às outras edições foi justamente a presença, a participação de representantes brasileiros, né, que também se fizeram presentes neste evento aqui no Brasil. Vjerujemo da će programi i projekti koji su predstavljeni na tom skupu, a koje su predstavili predstavnici niza hrvatskih institucija, pomoći i olakšati te poticati povratak iseljenika i njihovih potomaka u Hrvatsku. E consideramos que os programas e os projetos apresentados pelos diferentes representantes das instituições croatas ajudarão, né, no possível retorno ou imigração, né, dos croatas e seus descendentes na Croácia. Također mislim da će skup potaknuti na učenje hrvatskog jezika. E também considero que o evento vai incentivar ao estudo da língua croata. Da, mislim da su posebno predstavnici Ministarstva rada, zatim novoosnovanog Ministarstva demografije i useljeništva, naravno Središnjeg državnog ureda za Hrvate pa iz Matice Hrvatske, sveučilišta, da su vrlo konkretno predstavili mogućnosti za hrvatsku dijasporu, te da će mnogi od vas iskoristiti te prilike koje se nude. E considero que os diversos ministérios, principalmente o Ministério do Trabalho, mas também do recém-criado Ministério da Demografia e de Imigração, né, junto com o próprio URAD, né, o Escritório Estatal para Croatas Fora da Croácia, e com as universidades croatas, apresentaram de maneira bastante concreta e direta, né, as oportunidades que certamente poderão incentivar e vão incentivar alguns de vocês a aproveitarem essas oportunidades. Također smatramo kako su se predstavnici hrvatskih udruga iz Južne Amerike, a evo posebno tu ističem hrvatske udruge iz Brazila, sada i Sakra i novoosnovana udruga iz Parane, da su se jako dobro predstavili na tom skupu. E consideram que todas as instituições e nas várias instituições sul-americanas da diáspora, das comunidades, se apresentaram muito bem, especialmente, lógico, as associações brasileiras, a Croácia Sacra, a SADA e a recém-criada Associação do Paraná. Mislim da ste jako dobro predstavili svoj dugogodišnji rad na očuvanju hrvatske tradicije i kulture. E que foi justamente apresentado de uma maneira muito bem feita, né? Justamente esse trabalho, né, de décadas, de um longo trabalho de preservação das tradições e da cultura croata. Također, s druge strane, osim što ste predstavili svoje uspjehe, predstavili ste i neke probleme s kojima se susrećete. E também, ao mesmo tempo, além de apresentar o que foi, de certa maneira, né, certo sucesso, exitoso, né, na história das comunidades, também certos problemas, né, que têm aparecido ao longo da história, né, da sua história. I važno je da je skup imao i jednu gospodarsku dimenziju također. E é muito importante destacar que o encontro teve também uma dimensão econômica que se fez parte no evento. Koristimo prigodu, evo, pohvaliti organizatore
skupa na iznimno uspješnom radu i dobro koncipiranim svim panelima. E gostaríamos de elogiar, de parabenizar também os organizadores pela organização do próprio evento, que foi muito bem feita, pensando também em todas as atividades e os próprios painéis, que foram bem organizados, nesta edição. Zaista je bio priređen jedan bogat kulturno-umjetnički program iz niza zemalja Južne Amerike, a evo zaista pohvaljujem grupu Jadran iz Sade, to je bilo vrlo, vrlo emotivno što su izveli. Naravno pohvaljujem i što je izvela Sakra isto tako, ali evo baš sam onako bila ponosna. E foram apresentados, além disso, foram feitas diferentes apresentações artísticas e culturais, de diversas comunidades da diáspora sul-americana, e aqui gostaria de especialmente parabenizar o Grupo Jadran, que fez uma excelente apresentação, logicamente que também gostou bastante da apresentação feita pela Croácia Sacra paulistana, mas particularmente tocou mais, se sentiu bastante orgulhosa de poder apresentar, de poder ter visto essa apresentação. Završno bih htjela reći da je ovo bio zaista vrlo uspješan skup hrvatske dijaspore, da je dodatno osnažio zajedništvo hrvatskih zajednica na južnoameričkom kontinentu. E por fim, gostaria de destacar que foi evento que deu bastante certo, foi evento de sucesso e que ajudou no fortalecimento das comunidades sul-americanas. I šire je potvrdio to hrvatsko zajedništvo i umreženost hrvatskih ljudi u svijetu i tako je to postao vrlo značajan skup za sve sudionike. E confirmou justamente a união e essa atuação em rede, que é tão significativa, para as comunidades, na América do Sul. Evo, hvala lijepo. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que a senhora não assistiu a apresentação completamente, mas nós conseguimos fazer uma sinergia perfeita. Sim. Ele costurou todos os assuntos que foram abordados aqui, e trouxe mais elementos que enriqueceram toda essa apresentação. Hoje, esse é um encontro de uma... não é uma avaliação do encontro em si, mas é uma prestação de contas, digamos, para a comunidade croata, que nos acompanha, que nos pergunta. Então, é uma pequena avaliação preliminar do que foi o evento, e contar para a comunidade realmente o que foi o evento, porque a participação da comunidade é fundamental, porque senão nós não estaríamos aqui. Você conseguiu captar a senhora Gordana ou Milan? Então, é importante, realmente, eu acho que a sinergia foi importante, a presença da embaixada sempre nos apoiando, a presença do URAD também, no fortalecimento dessa questão do financiamento das comunidades, Então, isso mostra realmente que nós estamos num caminho certo de fortalecimento e de preservação da identidade croata. E eu gostaria de ressaltar ainda o que a senhora Gordana falou, da questão da importância do idioma croata. Esta é o coração realmente da identidade croata, é o idioma. Então, eu faço um convite a toda a comunidade que participem dos estudos que são feitos nos cursos de croata que nós desenvolvemos aqui no Brasil e que participem dos cursos de croata que são feitos também na Croácia, porque isso é muito importante. E pelo convite que a Croácia está fazendo e que foi ressaltado em vários momentos do retorno dos descendentes de croata para a Croácia. A Croácia está com diversos projetos, já temos o guia traduzido, do retornado,
Então, tudo que vocês precisarem de informação, eu acho que a Embaixada está sempre à disposição, e também as associações em colaboração mútua, né, de realmente encaminhar os descendentes de croata para esse retorno para a pátria-mãe, né, que foi a origem de tudo para nós e que nós continuamos, apesar de todas as dificuldades, mas também das alegrias, a preservar a nossa identidade croata nas nossas comunidades. Eu queria agradecer a presença de todos. O Boris levantou a mão, ele gostaria de... E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, neste momento. Boris? O microfone é fechado. Oi, Kátia, você acabou falando o que eu ia mencionar depois que eu levantei a mão, mas eu acho que a Croácia, de fato, conseguiu mostrar, imprimir aqui na comunidade croata brasileira as iniciativas para as pessoas voltarem para a Croácia, né? E eu percebi isso, como eu sou envolvido com a comunidade há um tempo, eu percebi que de um ano para cá, o interesse das pessoas cresceu. Eu acredito que tenha sido impulsionado pelo evento, né? E também porque mais pessoas foram contempladas com as bolsas no ano passado e passaram a compartilhar mais essas oportunidades aqui. Então, eu confirmo de fato o que está acontecendo, e eu acredito que foi muito importante o evento para que as pessoas, né, se interessem mais e vejam essa oportunidade, porque antes essas oportunidades, muitas já existiam, só que elas não eram visualizadas, vistas ou consideradas pela comunidade brasileira, né, que tem a oportunidade de ir. Então, eu acho que acaba até, né, virando um pouco uma lição de casa das comunidades, né, de amparar essas pessoas e dar os caminhos certos, né, e para essa nova etapa, para eventualmente migrar para a Croácia. Muito obrigada, Boris. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Márcia? Não tenho uma pergunta, eu tenho um oferecimento. Milan, estou com um espaço oferecido pela Associação Brasileira de Marketing. Se quiser trazer aquela exposição para o Rio de Janeiro, espaço tem, viu? Muito obrigada, Márcia. Ótimo, é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que fortalecer essa rede, né, de apoio mútuo, estando no local que a gente estiver. Eu acho que nós estamos sempre juntos, né? Eu queria agradecer a presença de todos, então, e fazer o convite para o próximo Sastanak, que vai abordar como fazer projetos, né, que podem ser apoiados em editais, né, tanto da SADA, como pode ser associados da SADA, ou individualmente. Eu acho que esse convite à comunidade é muito importante, porque isso vai promover a renovação, né, novas ideias de como que nós podemos preservar, manter e divulgar a nossa cultura, né, no Brasil. Então, próximo Sastanak, o convite já está feito, como elaborar projetos exitosos para realizarmos aqui projetos sobre a questão da identidade croata. Cris? Boa noite. Eu não poderia deixar de fazer mais uma vez um agradecimento ao Milan, porque 20 anos atrás, ou um pouco mais, eu fiz todo esse caminho do curso na Matica, na Universidade de Zagreb, sozinha, pagando com transferência bancária, matrícula por telefone, com uma professora que infelizmente já faleceu, chamada Silva Letica, e hoje em dia as coisas se tornaram muito mais fáceis depois da chegada do Milan. Meu muito, muito obrigada, eu fico muito feliz da gente poder ter todo esse acompanhamento e acolhimento por parte dele. Muito bem, muito bem. É o reconhecimento de um longo trabalho, né, Milan? E gostaria, então, de agradecer também, não estão presentes aqui, mas eu gostaria de agradecer os meus companheiros, né, que também participaram, né, do comitê organizador, o Tomislav Correia Deur, que não está aqui, a Solange,
que também teve um papel fundamental na Câmara do Comércio, né, na realização e organização do evento, do Bravka também, através do Saviet, né, sem eles esse evento não seria possível, né, então agradecer a todos e muito obrigada, senhora Gordana, pela presença, deu tempo. E mil perdões também pelo contratempo do horário. Obrigado, pessoal. Laku noite. Laku noite. Laku noite. Laku noite. Laku noite. Muito obrigado, pessoal.